Legal. Vamos lá. Estamos começando aqui essa live e vamos ver meu cabelo aqui, se está tudo certo. Vamos deixar o pessoal entrar. Daqui a pouco a Sandra vai entrar aqui. Sejam bem-vindos. Essa live é sobre tempos de quarentena. Ó, a Sandra já está aqui, já vou convidar ela aqui, ó. Deixa eu... Guardando ela. Oi, Sandra. Ei, Murilo! Tudo Tudo bom? bom? Tudo bem. Quanto tempo! Muito bom te ver. Muito Tô, bom te ver tô, também. tô Obrigada pelo esperando aqui, ó. convite. Estou esperando aqui o pessoal entrar Tá, e joia. aí a gente já vai começar e já falo pro pessoal então que estiver entrando já, né? Convidar, clica no aviãozinho aqui, chama outras pessoas. O tema da nossa live é o que a quarentena nos ensina sobre as novas formas de trabalho. Isso aí. Eu e a Sandra vamos estar conversando aqui. A Sandra é uma amiga minha de muito tempo, né, Sandra? Nossa, muito tempo. Época de faculdade ainda, Murilo. Muitos ônibus juntos, né? Meu Deus, como a gente Muito. andou naquele ônibus, né? E a gente era guerreiro demais, não é? É verdade. Olha, eu estava fazendo as contas esses dias e olha, dava para fazer uma viagem em volta ao mundo, eu acho, com a quilometragem que a gente andou. Explica para eles aí, quem não sabe, só para eles saber o que nós estamos falando, Sandra. Olha só, eu e o Murilo, a gente morava em Cascavel e fazia faculdade em Umuarama. 184 quilômetros. E a gente ia todo dia. Eu lembro que saía 4 horas da tarde, 5 horas, né? Íamos Isso. até Umuarama, estudávamos e voltávamos. Chegava 1 hora da manhã em casa, no Uma outro dia hora. trabalhava e E era tudo muito de bom. novo. E aula de segunda a sexta, né? Aula E das ainda, 7 às a 15 para as vida, 11. sábado a gente tinha de manhã, então sexta tinha que dormir lá para ter sábado. Ah, é Depois verdade. eu Tinha. acabei mudando para lá porque o meu curso se tornou integral. Daí os últimos Hum, anos, aí começou os cursos em Cascavel e aí os ônibus foram diminuindo, né? Porque naquela época os cursos de psicologia e de direito em Cascavel não tinha, lembra, Murilo? Não tinha lembro, esse lembro. acesso. Não tinha, né? A maioria dos alunos era direito e psicologia, né? A maioria, a maioria. Deixa eu dar um aceno aqui pro pessoal que está entrando, ó. Tá aqui o Ayala, amigo nosso lá de Cascavel, Comportamento Magro, Cíntia Souza, Camila Oliveira, a Maiara, A quem mais aqui? Patrícia, e a Patrícia, gente Paula Brodini. Você consegue ver Thaís, aí também? também consigo. Thaís, Consegue. Vanessa. Ó, ex-aluno, ai, que delícia. Cliente, Ótimo. colegas psicólogos aqui com a gente também. Vanessa Pierozan é parente? Minha cunhada maravilhosa, tá antenada aí com tudo que é essas mudanças acontecendo. A gente tem trocado muita informação legal, né, Vanessa? Legal. Um amigo meu aqui, a Miron, também entrou. E aí, pessoal, o pessoal que está entrando, né? Clica no aviãozinho aí, marca algumas pessoas que você acha que se interessariam por esse assunto, né? Nós vamos estar conversando hoje sobre a quarentena e sobre as novas formas de trabalho. Esse vídeo, né? Toda live fica disponível em 24 horas, então marca aí o pessoal e, né, em tempos de quarentena não tem muita coisa que fazer, né? Então, eu esses dias eu estava até preocupado com tanta live que estava aparecendo. Eu fui na cozinha, falei assim, puxa, só falta eu abrir a geladeira e sair mais uma live da geladeira, né? Mas olha, sabe que isso tem sido uma alternativa também de algumas pessoas. A gente tem que tomar cuidado para não superlotar, né? Se você pegar lá 9 horas da noite, tem muitas ao mesmo tempo. Eu tenho selecionado algumas pessoas e tenho assistido muito mais do que noticiário, viu, Murilo? E tem sido bem interessante.
Algumas lives produzidas aqui no Instagram têm trazido informações que são relevantes nesse momento aqui. Alguns pensadores aí que eu gosto e que consistência com especialistas. Então, acho que tem sido uma alternativa bem legal também. Com certeza, acho que... eu achei ótimo por isso também, né? Eu acho que esse é um tempo, a gente vai até conversar sobre isso, né? Mas esse é um tempo de aprendizado, é um tempo de desenvolvimento e eu também tenho assistido algumas lives, alguns vídeos muito interessantes, tenho aprendido bastante e nós vamos conversar sobre isso, né? Então vamos... Olha a Kleina, chegou a Kleina aí, gente. A Kleina tá aí? Opa! Deixa eu dar um abraço na Xê. Um abraço, Xê. Nosso grupo lá do Busão tá bombando, né? O Alex Alves, a Andressa Santos, a Miriam Silveira, a Lu Toigo, de 79, a Andressa Santos. Um abraço, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Sandra, a primeira coisa é o seguinte, né? Eu sei que você é psicóloga, né? Como a gente já falou, você é pedagoga também, né, Sandra? Você Sim. Tem uma experiência aí nessa área de psicologia clínica e do trabalho, nessa área aí de psicoterapia fenomenológica existencial. Também você há muito tempo trabalha na área de educação, né? Trabalha com empresas também. Isso. Você presta serviço, já ministrou palestra, workshop, cursos para várias empresas como Unimed, Fiat, Vivo, Celepar, Copacol, Eco Cataratas, né? Hospital Angelina Caron, Provopar, Eucatu, enfim, uma série de empresas. Sim. É mentora de gestores de grandes empresas, então você tem uma experiência enorme. E eu acho que isso que é legal, é você passar essa experiência, é você passar o teu conhecimento sobre esse assunto, ainda mais numa hora como essa. E a primeira pergunta que eu te faço, Sandra, é o que a quarentena é o tema da nossa live, né? O que a quarentena nos ensina sobre as novas formas de trabalho? Tudo bem, olha só, a gente, como você falou, antes eu trabalhava, né? Eu lecionei por muito tempo em universidade. Hoje o mundo corporativo tomou conta da minha vida profissional. Eu tenho me dedicado com a Sagicom, que é a minha empresa, para prestar serviço para outras empresas. A gente já vem falando de várias temáticas que a quarentena só veio validar, né? Então, a gente percebe com a quarentena uma necessidade de absorver ainda mais as ferramentas da tecnologia, né? Para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Então, o que a gente percebe é o aumento das ferramentas online. Então, muitos profissionais que antes não utilizavam, né, do home office ou então do trabalho remoto ou dos atendimentos online, aderindo a essa possibilidade. E é algo que a gente já vem sinalizando, né, há um bom tempo, que são mudanças que vão cada vez mais acontecendo no contexto de trabalho. Então, o ano passado eu trabalhei numa empresa grande, uma multinacional, que o gestor de RH tinha dificuldade de implementar o home office na equipe administrativa, justamente pela resistência das pessoas com essa mudança. Mas se a gente olhar, ela reduz muito custo, ela aumenta a produtividade. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos as pessoas costumam trabalhar agora, depois da quarentena, 3 horas a mais. Por quê? Não tem o tempo de deslocamento, há um aumento significativo na produtividade das pessoas. Então, o home office é sim uma opção que já há muito tempo vem sendo batido nessa tecla e muitas pessoas têm uma certa resistência. Então, agora, as pessoas tiveram que aderir a isso, eu estou achando ótimo. Acho que é bem importante a gente entender que é possível desenvolver alguns trabalhos no home office. A gente também vê um aumento cada vez maior da busca pela tecnologia para aprendizado, né? Para desenvolver outras formas de trabalhar, o delivery, enfim. A comunicação através da tecnologia. Imagina essa quarentena sem a tecnologia que a gente tem hoje. Meu Deus. Aí sim a gente estaria passando por problemas muito sérios. Eu vejo meus filhos na escola, muito. Então, assim, matéria, professores fazendo videoaula, professores tendo que se adequar a essa nova forma de ensinar. E que é, sim, uma tendência que a gente precisa estar absorvendo com mais facilidade e menos resistência. A gente tem aí uma mudança, um prognóstico grande com a Revolução Industrial 4.0, que é trazer ferramentas, inclusive, para a forma com que a gente paga as nossas contas, né?
Cada vez mais o PicPay, por exemplo, não é fazendo propaganda, mas eu no consultório utilizo muito. Tem sido interessante, importante a gente começar a abrir a cabeça, né? Daqui a pouco até o cartão de crédito vai desaparecer, então a gente tem que estar aberto a isso. Então, isso é o de praxe que todo mundo tem percebido. Agora, eu que tenho trabalhado com muitas competências que são necessárias cada vez mais para esse mundo de incertezas que a gente vive, com o aumento da inteligência artificial, vem também mudando as formas com que se trabalha, automação e assim por diante. Então, a gente percebe algumas características mais pensando nas questões comportamentais. Por exemplo, a autonomia. Se você trabalha home office, você tem que ter autonomia. Você não tem mais um gestor em cima de você, no teu cangote, dizendo que você tem que trabalhar. Você precisa fazer gestão do seu tempo. Então, criar rotinas saudáveis. Veja, você em casa, com o seu tempo, tendo que produzir, você precisa ter rotinas saudáveis, você precisa introduzir atividade física sem que ninguém te pressione. Você precisa comer saudável. Então, você precisa trabalhar, cuidar da sua vida, né? Cozinhar em casa de uma forma que com a correria a gente acaba não fazendo. Então, também há algo que a gente trabalha muito nas empresas hoje. Autonomia. As pessoas precisam trabalhar com a autorresponsabilização, né? Eu bato muito nessa tecla em qualquer lugar que eu vou. E isso, trabalhar em casa, me traz essas questões. Se eu não fizer um cronograma diário, eu vou me perder no tempo. Se eu não souber dosar o tempo que eu vou ficar na internet, eu vou me perder no tempo. Se eu não tiver qualidade de tempo com os meus filhos, eles vão ficar nervosos, eles vão ficar irritados. Imagina, eu moro num apartamento com 2 filhos e 2 cachorros. Se eu não tiver uma rotina ali com eles, é enlouquecedor. Então, essa gestão de tempo, a gente tem trabalhado há muito tempo nas empresas, que isso é uma responsabilidade do indivíduo. E as pessoas estão desesperadas com esse tempo todo dentro da casa delas, sendo que no trabalho você distrai, você vai tomar um cafezinho, você terceiriza muitas coisas que agora você vai ter que absorver. Então, isso é um outro ponto que a quarentena nos ensina: gestão de tempo, introdução de rotina, enfim. Outra coisa, eu vou sinalizar algumas, Murilo, e depois você me pergunta. A Carol aqui está falando que a Carol falando conosco aqui, que está trabalhando muito mais em casa do que trabalhava na empresa. E ela disse que o chefe dela está no pé dela. A Paty entrou aqui também, falou que tempos de mudança, né? E a Mirella também entrou aqui. Um abraço para todos vocês. Então, Sana, algumas empresas... Uma coisa legal ali, ó, do chefe no meu pé. Até a forma de liderar terá que ser outra. Tem que ser diferente, né? Porque o gestor até então controla as horas de trabalho. Então a pessoa chega, porque você atrasou, porque... Não, agora é meta, produtividade, desempenho. Então é outra forma de você se relacionar com a sua equipe também, que exige muito mais a confiança, a transparência, né? Estabelecer metas bem desenhadas, estratégias, então. Então, você exige do funcionário, mas também do gestor. Eu acho interessante, Sandra, porque eu creio que essa quarentena, a tecnologia está nos ajudando bastante. Sim. Mas, com certeza, a maioria das empresas não estavam preparadas em termos comportamentais, em termos de rotinas, processos, né? Claro, tem empresas, as startups que já vêm com um novo modelo, né? As empresas mais novas, elas até têm esse modelo mais fácil de trabalho remotamente, né? Mas as empresas tradicionais, elas estão sofrendo mais, não pela tecnologia, porque a tecnologia está facilitando, né? Mas a verdade é que as empresas não estavam preparadas, né? Elas não tinham um sistema, muitas, né? Não tem um sistema aplicado de gestão de trabalho remoto, né? Porque você não pode trabalhar com a tecnologia doméstica, você precisa de sistemas corporativos, empresariais, para que tenha também uma certa confiança nos dados, na transmissão de... Enfim. Então, a gente teve um impacto, porque o que a gente já vem preparando o terreno, eu vou nas empresas e eu falo, cola no povo da TI, eu falo para todos os setores, eu falo isso, gruda no povo da TI, eles têm muito a te ensinar, eles têm muito a produzir para você. Então, as empresas ainda estavam caminhando em passos lentos, de repente vem a quarentena. Então, é um alerta, né? Quem tinha resistência não tem mais o que fazer. Então, uma das dicas, inclusive, para você trabalhar a tua saúde mental e emocional é aceitar que o isolamento ele é necessário
importante. Quanto mais você olhar para isso como uma obrigação, mais você vai sofrer consequências disso emocionais e mentais. Isso é um movimento de inteligência colaborativa, que era outro ponto que eu queria trazer para vocês, como algo que a quarentena nos ensina. Somos parte de um todo. Eu tenho uma fatia neste todo. O vírus, o coronavírus, ele vem também trazer esse alerta de que se eu não fizer a minha parte, eu prejudico todo um contexto que eu estou inserido. Quando a gente fala de coletivo, a gente não fala de se misturar uma massa. A gente fala de você entender o teu papel, né, nessa parte que você está inserido. E aí, nas empresas, a gente fala muito sobre isso. O futuro é da inteligência colaborativa. Sozinhos, nós não conseguimos progredir e atingir sucesso. Dentro de uma inteligência colaborativa, nós temos visão estratégica, que é o que a gente está tendo. Então, apareceu o vírus no mundo. Os nossos governantes fazem o quê? Vamos criar estratégias. Primeiro ponto, isolamento. E depois atuação sistêmica, ou seja, todo mundo precisa pensar coletivamente. Posso parar tudo? Não posso. A saúde afeta transporte, a saúde afeta economia. Então, uma decisão da saúde afeta vários outros ramos que precisam ser pensados. Todo mundo nas suas casas. Não dá, precisamos ter um equilíbrio aí. Então, veja, isso é uma inteligência colaborativa, que é o que a gente fala nas empresas. Um setor sozinho não trabalha, ele precisa pensar no todo, o quanto uma ação aqui afeta outra ação lá. Então, isso é uma coisa super importante também da gente falar, quando a gente fala em quarentena, que é um ensinamento mesmo, que a gente também... Fala, Murilo, eu falo muito. Não? O ministro da Saúde até falou acho que na entrevista dele agora, do sábado, ele falou sobre isso, né? Sobre a saúde precisar de toda essa cadeia, né? E foi bem ponderado, né? Claro, em tempos de discussões políticas e essa polaridade que existe, é difícil você elogiar qualquer pessoa, que daí já vem toda uma carga. Ah, não, esse é Bolsonaro, não é? Esquerdo, não é? Mas esse ministro da Saúde tem, pelo menos pelo que eu tenho visto, ele tem se posicionado, né, de forma bastante coerente. Só registrar aqui, ó, a Manuela Mufato entrou aqui, o Mansur de Cascavel também falou aqui, se manifestou, a Jaqueline Becker, nossa amiga também, profissional da área, também entrou aqui, a Andressa, né, Sobrinho 0207. O pessoal pode fazer pergunta aí, né, Murilo? Pode fazer pergunta, tá? Essa é a ideia. Tem muita coisa para falar, viu? Porque isso é uma coisa importante que você está falando. Eu acho que agora é o momento importantíssimo da gente ter uma característica que eu falo muito nas empresas. Maturidade emocional. Que é independente de eu apoiar ou não, eu preciso entender o que é o ideal, Murilo, me diga. Numa situação como essa, qual é a estratégia ideal? Não sabe-se, a gente precisa experimentar. Então, a gente precisa entender. Eu não conheço como é que estão os cofres públicos. Ah, porque o governo tem que... Como que eu posso falar tem que se eu não conheço? É isso que acontece nas empresas. Ah, o cara está lá num setor, ele acha que o presidente tem que fazer tal... Ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe quais são os dados. Então, não tem como saber. Isso é inteligência colaborativa. O que me cabe nesse momento? Saúde física, mental e emocional. Ponto. Continue produtivo, né? Olhe para as notícias. Pensamento crítico é outro ponto importante. Eu não posso me deixar ser manipulado. Eu preciso escutar fontes, não um recorte que é tirado lá. Né? Eu te mandei esses dias um vídeo de 1h50. 1h50, o nosso ministro da Economia falou. Eu cozinhei, eu lavei louça, tudo escutando com fone de ouvido aquele trem lá. Verdade. Eu também. É importante, né, Murilo? Por quê? Porque você vai na fonte, você está escutando o cara falar. Você não tem um recorte, uma interpretação de terceiros. Isso é pensamento crítico. Isso é uma coisa que cada vez mais é necessário no contexto de trabalho também. Então, eu vejo que a quarentena nos obriga a várias atitudes que cada vez mais são importantes nos dias de hoje. Então, a visão do problema e criar estratégias para isso. Vale. Você bem colocou assim, a questão de inteligência emocional, né? Só contando um fato, esses dias eu estava conversando com uma funcionária e colocando a minha opinião sobre tudo isso, e eu percebi que ela estava bem emocionada, porque ela mora com idosos, e como
a gente tem que ter um cuidado para falar com isso, né? Tanto de um lado como do outro, né? Porque eu posso defender, vamos voltar a trabalhar, mas tem pessoas que estão numa situação que ou são grupo de risco ou moram com grupo de risco. Praticamente essa pessoa, eu conversando com ela jogou nas minhas costas a morte já dos avós dela, que nem morreram ainda, né? Porque não pegaram o vírus, mas, enfim, a inteligência emocional nesse momento é muito importante, pensamento crítico, inteligência colaborativa. Nós temos aqui até uma pergunta da Camila Oliveira: como lidar com funcionários que estão em home office, mas acham que estão de férias? Hein, Sandra? Como é que lida nessa situação? De novo, as empresas não preparadas. Meta de trabalho, né, gente? Eles precisam ter metas, precisa cumprir um determinado protocolo. Então, você precisa desenhar. Tem muitas home office que faz reunião de manhã e à tarde, faz uma videoconferência com a sua equipe, estabelece metas do dia. Como as coisas estão muito instáveis, é importante estabelecer meta semanal, meta diária. Você continua acompanhando as pessoas, né? Mas de uma forma, veja, o distanciamento social não é distanciamento, né? Você pode continuar tendo contato com as pessoas. Agora, o que a Camila está falando é quem está achando que está de férias entra naquele ponto que eu trouxe antes, a autonomia. Você tem que entender qual é a tua responsabilidade dentro desse contexto. As consequências virão, até a gente falava um pouco sobre isso. Quem não está se adaptando a este momento provavelmente não se adaptará às mudanças que o mundo já vem sofrendo. Então, assim, se você não consegue, na época de quarentena, absorver novas formas de trabalho, como é que você vai dar conta de uma revolução industrial 4.0 que está aí, está na mão, está chegando? Então, a autonomia, a autorresponsabilização é aquilo que a gente estava falando antes, do soft skill, né? São necessárias cada vez mais competências comportamentais, de atitude e assim por diante. Então, o gestor ele precisa acompanhar, ele precisa dar feedback, ele precisa sinalizar as pessoas que não estão dando conta, da mesma forma como se estivesse presencial. Tá? Eu acho que isso é uma das coisas importantes. E de forma prática, assim, Sandra, a gente falou, então, está falando sobre soft skills, né? A importância delas, e uma delas é a inteligência emocional. Como que se ensina? É possível ensinar inteligência emocional para as pessoas, para os funcionários? Como é que faz isso? Faço isso nas empresas, inclusive. Na verdade, a gente não pega na mão e leva a pessoa até o crescimento, né? Então, assim, instigar reflexões. Tem muitos programas de treinamento que possibilitam isso. Você possibilitar que as pessoas reflitam de uma forma diferente. Ela muda o agora famoso mindset, né? Ela reflete sobre as formas que ela percebe os relacionamentos, o trabalho em si. Eu tive há pouco tempo um trabalho fantástico com uma equipe aqui na cidade industrial, em Curitiba, que a gente fez um trabalho de 3 módulos, né? Com a equipe, elas tiveram um aumento de mais de 20% na produção, simplesmente pela capacidade de visão sistêmica, de conversa e de diálogo. Então, assim, legal. Aprender a gerir as próprias emoções, postura de liderança, a gente bate muito na tecla da forma com que os líderes se relacionam, porque um líder dissonante, ele vai gerar mais doenças emocionais, patologias na sua equipe. Um líder ressonante, ele proporciona qualidade de vida no trabalho, sim. Então, a gente tem falado sobre isso. Por isso que eu falo, eu tenho muita demanda de trabalho, porque cada vez mais as empresas entendem que profissionais inteligentes emocionalmente trabalham melhor, né? Olha lá, a Emily até que escreveu ali, participou de um programa de treinamento. Tivemos resultados incríveis na equipe da Emily, né? Foi muito bacana. Então, assim, falamos sobre o problema. A gente tem uma educação que nos distancia dos conflitos, Murilo. E a gente precisa, na verdade, falar sobre eles de forma positiva. Falar sobre as diversidades, sobre a forma de pensar, de gerir isso de maneira mais construtiva. Então, a gente reflexão, levar a psicologia para os contextos de trabalho. Muita gente, isso é muito legal, muita gente que participa dos treinamentos com a gente e percebe a necessidade de um acompanhamento psicológico, né? Então, entende que tem que gerir melhor as próprias emoções. Então, é possível, sim,
você desenvolver a inteligência emocional, até porque inteligência emocional não é controlar as emoções. Inteligência emocional é gerenciar as emoções. Então, quanto mais você trabalha o autoconhecimento, mais você se percebe e se responsabiliza por elas. Esses dias eu fiz um trabalho com uma equipe e aí o resultado da atividade assim foi horrível. E eu tenho uma postura um pouco mais diretiva. Eu não sou aquela psicóloga muito que pega no colo. Eu dou umas enfrentadas aí. E aí eu perguntei, mas o que aconteceu pro resultado? E a menina disse, é que eu sou ansiosa. Eu falei, mas é um problema seu. Se você se percebe ansiosa, você precisa criar condições de gerenciar a tua ansiedade. E não justificar o problema do teu desempenho na ansiedade. Então, veja, existem meditação, técnicas de respiração, terapia, um monte de coisa. Então, a autorresponsabilização. Isso é inteligência emocional. Eu me percebo assim e gerencio isso de uma forma que isso não seja prejudicial para mim, né? Enfim, tem muitas formas de trabalhar. E Sandra, é a mesma coisa, você falou aí do líder, né? Do líder dissonante. Depois dá um exemplo de líder dissonante, mas também você acha que o líder ele nasce pronto ou liderança pode também ser aperfeiçoada, desenvolvida dentro das empresas? Deve. Líder, na verdade, não nasce pronto. Eu acredito muito que algumas pessoas nascem com características que serão importantes para a liderança. Vou te dar um exemplo. Meu filho é super comunicativo, ele conversa com as pessoas, ele interage, faz amizade. Uma vez me falaram assim, nossa, Sandra, o Adrian é líder nato. Eu falei, não, ele só é metido. Para ele ser líder, ele vai ter que ouvir os amigos, ele vai ter que ponderar, ele vai ter que criar... Então, a brincadeira tem que ser coletiva. Por enquanto ele está querendo mandar nos amigos, ele não é um bom líder. Ele tem, sim, a comunicação como uma grande qualidade que, se ele desenvolver, ele pode se tornar um bom líder. Então, isso é uma coisa super importante, até porque nem sempre um líder... Ele precisa trabalhar a questão de perceber as pessoas. Isso é um líder dissonante. Ouvir as pessoas. Capacidade de empatia, que não é sentir o que o outro está sentindo, mas compreender o contexto que o outro está inserido. Daí, sim, ele pode começar a desenvolver a capacidade de liderança. Mas existem pessoas que têm características que podem ser desenvolvidas e se tornar um bom líder. Mas eu não acho que ele nasce pronto, até porque com tantas mudanças que existem, a liderança antigamente era uma liderança autoritária, hoje já não cabe mais, né? Hoje eu preciso de líderes que tenham a capacidade da fala e da escuta. Tá? Se eu só souber falar, eu não sou um bom líder. Eu tenho que saber ouvir, porque aí eu sou situacional. Eu me apresento dependendo da situação. A liderança emocional que o Goleman fala, ele apresenta 6 tipos de liderança. Estilos de liderança emocional, que devem ser usados dependendo da situação e do indivíduo. Então, não é uma coisa rígida. Eu quero só registrar aqui a Rita Barchic, um excelente profissional. Está aqui, entrou com nós, o André Fernando, tem outros aqui, mas tem que descer aqui, a Renata, né, Zambrin. Enfim, eu até colocando um pouco de tempero aí, eu estudo muito, gosto muito da Bíblia e gosto muito de histórias de líderes da Bíblia, e um deles é Davi. Davi foi um grande líder do povo de Israel, um grande rei. E ele foi treinado no pastoreio de ovelhas, sozinho por muito tempo. Deus já tinha ungido ele como rei, né, através do profeta do Samuel. E ele por muito tempo ficou lá cuidando do rebanho sozinho. Mas aquilo ali foi um treinamento para quando ele se tornou o líder que ele foi, o rei que ele foi em Israel. Então, isso que você falou de saber ouvir, ter humildade, com certeza, né? A gente aqui, eu lido com em torno de 500 funcionários na Unifaciar como reitor, e se eu não souber ouvir as pessoas, se eu não souber entender o que elas estão passando, ainda mais num momento como esse, com certeza a minha liderança fica comprometida. Isso é uma coisa que você está falando super importante, porque a maioria dos líderes vão buscar resultado e não cabe mais, porque eu entendo que o resultado é através das pessoas.
Ele vem sim, Sim. deve ser olhado, mas eu entendo que como a pessoa trabalha melhor, né? Então, o líder, ele se preocupa com isso também, tá? Até isso são coisas importantes que você está falando, porque a gente precisa ter uma flexibilidade na forma que a gente entende as situações também, que é uma característica cada vez mais importante para a gente poder estar se ajustando não só à quarentena, como às mudanças do mundo como um todo. Um líder precisa ter uma comunicação. Você falou aí do teu filho, a comunicação, a gente fala muito da comunicação assertiva como uma soft skills também. E a gente sabe que hoje muitos problemas que as empresas têm é de comunicação, de uma comunicação que não é assertiva. Como que dá para trabalhar isso também? Como que as pessoas, como que elas desenvolvem terem essa comunicação mais assertiva? Como que você indica? O que você indica para que elas façam? Eu acho fundamental para uma comunicação assertiva é você ter percepção do contexto. Então, a inteligência emocional também é super importante, porque eu entendo o que eu estou sentindo, eu desenvolvo estratégias e aprendo a me colocar no momento. Então, eu percebo posicionamento. A assertividade é justamente isso. Eu poder falar de uma forma que esteja conectado com o momento presente, que tenha assertividade, a necessidade daquele momento, né? Então, às vezes as pessoas acham que a assertividade é falar brando. Nem sempre. Em alguns momentos, reuniões de diretoria, reuniões que você precisa se colocar um pouco mais incisivo, essa é a assertividade. Em alguns Tem que momentos bater na você... mesa. Tem que bater na Uma vez mesa. uma gestora falava assim para mim: Sandra, ninguém me escuta na reunião. Falei, querida, com esse tom, não vão te escutar. Não Veja, vai em dar. alguns momentos você precisa. Então, a assertividade, ela muito tem a ver com essa percepção do contexto, do momento. E qual é o momento certo para que eu me coloque? E compreender também o que eu quero falar e o para quê. Isso é uma coisa importante. Eu já peguei pessoas em reuniões, em treinamento, que tem uma fala ótima, Murilo. Falam e não falam nada. Então, são Sim. prolixas. Falam bonito, rebuscado, todo bonito, e não falam, não agregam em nada. Então, isso não é assertividade. Às vezes a pessoa fala pouco, mas ela é assertiva, ela traz uma reflexão, ela trabalha com a persuasão, não com a manipulação. Ou seja, ajudar as pessoas a entender o que ela quer falar. Então, a argumentação ajuda muito. Ou a fala dela não bate com as ações dela, né? Estou perto da avenida aqui, de vez em quando passa alguns carros, mas a fala da pessoa, eu tenho um caso desse, eu tive um caso desse, de uma pessoa que falava muito bem, mas as ações delas não batiam com a fala dela, entende? Credibilidade, né? Confiança. Isso é uma coisa também que a gente precisa desenvolver. Capacidade de gerar confiança. Respeito todo mundo merece. Confiança você conquista. E você conquista pelas atitudes. Reputação. Qual a reputação que você constrói no teu contexto de trabalho? Qual a reputação que você desenvolve na sua vida? Isso vai trazendo cada vez mais credibilidade para a sua fala. Então, são pontos importantes, né? E é claro que uma fala... Daí entra tudo que a gente já falou. Maturidade emocional. Ou seja, uma fala que ela busca o que é melhor para o todo, não o que é melhor para mim. Né? Às vezes a gente vê gestores que vão defendendo cada vez mais as suas necessidades e não entendem o que é uma necessidade do todo. Né? Então, falas mais coerentes, sensatas dentro do contexto que você está inserido. Você falou aí, Sandra, sobre atitude, né? A gente vê muitas empresários, gestores que reclamam muito das atitudes dos seus funcionários, de falta de proatividade, falta de criatividade. Muitos falam que esses funcionários não têm comprometimento. Como conseguir mudar a atitude, hábitos? Como trabalhar isso nos funcionários? Como conseguir esse engajamento que todo mundo busca? Olha, é muito importante. Eu acho assim, ó, hoje a gente trabalha muito com o desenvolvimento do indivíduo. As pessoas precisam entender que elas precisam estar se atualizando e sendo desejadas no contexto de trabalho. Então, começa por aí.
A gente muda muito a mentalidade de que a gente espera que as pessoas façam por você. O teu líder não vai sozinho te desenvolver, você precisa querer. Mas nas empresas a gente foca muito com feedback, é muito importante, e cada vez mais o feed forward, que é justamente o gestor ajudar as pessoas a desenvolver habilidades, a desenvolver competências, sinalizar o que não está bom, a pontuar o que ela tem de potencial para desenvolver. Então, esse é o papel do gestor. Um gestor, ele trabalha com as pessoas, não cria estratégias para desenvolver as pessoas, o comportamento delas. Mas hoje a gente bate muito nessa tecla. Eu estava dando uma vez uma palestra em Foz do Iguaçu sobre o profissional do futuro. Então, trazendo soft skills que a gente vai usar muito, né, na Revolução Industrial 4.0, que são comportamentos, são atitudes subjetivas, né? A empatia, a autonomia, a autorresponsabilização. Quando terminou a palestra, uma mulher levantou a mão e falou assim, tá, estão falando que a gente tem que mudar, mas o que a gente ganha com isso? E veja, eu falei, cara, não é você tem que se atualizar, não é, veja, você não vai, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou desenvolver tais habilidades para alguém, para você continuar sendo desejado no mercado de trabalho. Então, essa mentalidade a gente precisa mudar. Você não faz tudo sozinho enquanto gestor. Você instiga nas pessoas a necessidade de que elas possam estar sendo melhores. Isso é muito importante. Mas tem uma responsabilidade dos indivíduos aí. Tá? Eles precisam entender que essa questão da não responsabilização ela é uma flexibilidade cognitiva mesmo. Cada vez mais as pessoas precisam se desenvolver individualmente, como pessoa, como indivíduo, para que elas possam estar sendo desejadas no mercado de trabalho. Essa é a tendência que a gente caminha. A gente falava na questão de, por exemplo, há prognósticos de um aumento significativo no número de desempregados na Revolução Industrial 4.0. Você até me fez antes a pergunta lá de será que a gente terá, depois de uma quarentena, desemprego? Não tem como a gente prever esse tipo de coisa. Mas, naturalmente, com as mudanças da tecnologia, com a automação, a inteligência artificial, nós teremos um aumento de algumas profissões e a extinção de outras profissões. Por exemplo, eu estava trabalhando com uma equipe de chão de fábrica e a gestora falou assim, olha, Sandra, eu tenho uma equipe de 60 pessoas. Vai chegar um maquinário que vai substituir 50 pessoas. Eu vou precisar só de 10 pessoas na linha. Aonde nós vamos colocar essas 50 pessoas? Primeiro que esse gestor já deveria estar trabalhando com essas 50 pessoas há muito tempo, para desenvolver outras habilidades, para que ele possa estar ativo para outras funções. Isso é uma coisa super importante. Tá? Agora, ele vai fazer isso sozinho? Não. O cara tem que entender que chegou um momento que ele precisa desenvolver outras habilidades. O ser humano é muito maior do que só ações repetitivas. Nós temos o potencial criativo que precisa ser desenvolvido. Aí, por isso, eu acho fantástico você que amam a educação precisa estar a serviço disso. Proporcionar crescimento, desenvolver as pessoas. As pessoas, hoje, no chão de fábrica, a gente vai precisar de coordenadores de robótica. Então, quem vai trabalhar no chão de fábrica? Gente que entende de robótica, Sim. não analfabeto. Entendam que a gente precisa trabalhar a educação cada vez mais para que as pessoas também estejam prontas para isso. Então, é um papel das empresas, é um papel dos líderes, é um papel das pessoas entenderem isso. Se elas também não buscarem conhecimento, elas também não vão estar prontas para algumas mudanças aí no mercado. Imagina, nós temos, eu até anotei aqui, deixa eu achar. Enquanto você acha aí, ó, a Bruna Dreyer, nossa coordenadora aqui entrou, a Leia Wesley, o Denilson entrou, a Léo Leco Gourmet, desculpa se eu falar errado aí, tá? Produtos, organizadores, enfim. Algumas empresas aí com a gente. Né? Algumas empresas. E é interessante, Sandra, eu tenho falado isso bastante, né? Sobre, eu acho que essa pandemia, ela antecipou algumas coisas que já estão acontecendo, né? A indústria 4.0, essa questão do emprego. Se você pegar alguns números, né, a economia do Brasil entre 2010 e 2020
as previsões era que ela precisava gerar 15 milhões de novos empregos para poder suportar os desempregados, né? E também a entrada de novas pessoas, dos jovens, na questão do emprego, aí, né? na idade. E nós geramos, eu estava vendo os números, nós não geramos 3 milhões de empregos, então o déficit é muito grande. Então, esqueça emprego, e eu tenho falado bastante para os nossos alunos que não adianta mais você pensar hoje que vai fazer uma engenharia mecânica e você vai conseguir um emprego na Volks, ou na Kraft Food, ou em alguma indústria automotiva. Não, você pode até prestar serviço para essa indústria, mas aí vai exigir de você algumas competências a mais do que as competências técnicas, né? Inclusive, pode terminar, Murilo, pode terminar. Não, inclusive o engenheiro mecânico ele vai ter que ser empreendedor também, né? Não só engenheiro mecânico, enfim, todos, fisioterapeuta, psicólogo, todos vão precisar dessa competência do empreendedorismo, porque não adianta nada ser um excelente psicólogo se ele não souber como vender o seu serviço. Não, e como se estiver atualizado também. A psicologia também, a gente tem sofrido várias novas leituras sobre o comportamento humano que a gente precisa estar aberto. Sabe que isso é uma coisa super importante. Ó, eu achei que eu tinha escrito aqui, ó, 10% de aumento de trabalho para as engenharias. 960 mil postos a mais de trabalho relacionados à TI. Então, assim, coordenador de dados é uma profissão cada vez mais sendo necessária. Então, a gente tem uma mudança significativa, porque não adianta mais o conhecimento técnico. Você precisa pensar além do conhecimento técnico. Você tem que ter uma visão sistêmica, tem que aprender sobre toda a cadeia produtiva. Então, as pessoas cada vez mais precisam entender que o mercado de trabalho ele vai exigir dele muito mais do que o conhecimento técnico. Ele precisa desenvolver um conhecimento multidisciplinar, ele precisa desenvolver flexibilidade para adaptação. Eu chego nas equipes de manutenção das indústrias, porque eu trabalho com muita indústria. Gosto demais de trabalhar com linha de produção, com toda a cadeia produtiva. E eu chego o pessoal da manutenção e falo, como é que vocês estão se atualizando? Porque eles têm que estar afiados na automação. Tem que entender que cada vez mais a empresa está refém da TI e do povo das engenharias, porque é a tendência do mundo. E cada vez mais a gente precisa entender, todo mundo precisa entender de tecnologia. Todo mundo tem que saber pelo menos um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo. A fazer uma live no Instagram, a fazer essa experiência. Veja, isso são habilidades que nós precisamos desenvolver. Olha lá, Klein, ó, precisei atender online. Era resistente, mas estou gostando. É isso aí. Veja, eu atendo gente da Irlanda, eu atendo gente da Espanha, eu atendo gente de São Paulo já há muitos anos. É possível? É possível, porque a gente desenvolve uma conexão com a tecnologia também. Então, a gente precisa abrir espaço para isso. Essa versatilidade para entender e estar disponível para os desafios do mercado de trabalho cada vez mais são necessárias. Ano passado, eu atendi um senhor no consultório de 60 e poucos anos, representante comercial, que estava sofrendo muito com algumas diretrizes da empresa que tiveram que tirar ele da zona de conforto. Então, assim, ele aos 63 anos precisou se reinventar na profissão que aparentemente estava estável. Não existe estabilidade mais no mercado de trabalho. Não. A pessoa sai da faculdade e precisa desenvolver outras habilidades. É isso que a gente trabalha nas empresas, essa educação continuada, dentro do ramo de negócio. Só registrando aqui a Karine Pereira, a minha esposa, tá? A Kelly Andrade está aqui, tá? Um beijo, amor, te amo. Nilson Santos, fotógrafo. A Júlia Magalhães, Carlos Frederico Andrade, presidente do GPCom, né, um grupo de professores consultores, a Miller Andrade Felipe, Carlise Provopar, a Kleina, né, enfim, vamos, a Ana Orliebe, o Carol, desculpa, e a Deise Eduardo falou que eu entendo e dou aula de música online, não tive dificuldade, gosto muito, legal. Veja só, e o pessoal que está... As pessoas que estão nos assistindo, que talvez não conhecem muito esse linguajar, soft skill, hard skill, explica um pouco para nós quais são, o que era soft skill, o que é hard skill,
Que competências cada vez mais vão ser necessárias nesse momento de mudança? Tá, vamos lá. Hard skill é o que você aprende, é algo tangível. Então, normalmente, conhecimento técnico, conhecimento de que você fez cursos. Normalmente, o hard skill está no seu currículo. Olha, deu uma travada, voltou. Está no seu currículo, né? Então, é possível quantificar. Vou abrir um parênteses aí, que a gente vai nas empresas. Nem sempre a pessoa que fez o curso, nem sempre a pessoa que tem a graduação tem o conhecimento. Não é porque ela tem o título que necessariamente ela tem o conhecimento. Isso depende muito do estudante que você foi também. A princípio, o hard skill é isso. Então, o teu conhecimento técnico que você aprendeu na faculdade, nos cursos que você fez, tá? E aí, os soft skills são cada vez mais comportamentos comportamentais, que a gente vem trabalhando muito, falando das competências do profissional do futuro que estão relacionadas a elas, que são intangíveis. Então, a gente percebe nas relações. Eu trago várias atividades nos treinamentos, porque ali eu percebo a sutileza do que você fala para o que você faz. Então, eu jogo atividades ali para ver como é que eles se relacionam. E aí é incrível. Algumas falas, algum comportamento, a pessoa se percebe centralizadora, a pessoa se percebe... É fantástico quando a gente sai da teoria e vai para a prática. Então, soft skill hoje, cada vez mais comunicação, atitude, empatia, criatividade, tomada de decisão, a própria resiliência, que eu acho que é um ponto importante de ser falado, porque todo mundo fala que é resiliente. Mas só porque você passou por um momento de dificuldade não te torna resiliente. Isso você foi obrigado a passar porque apareceu aquela situação na sua vida. Você só vai se tornar resiliente se você aprender com aquela situação que você viveu. Então, muitas pessoas sairão da quarentena doentes, com problemas emocionais e problemas, patologias aí emocionais, né? Com dificuldade de absorção das novas realidades que teremos. Isso demonstra que ela não foi resiliente, ou seja, ela não teve a capacidade de gerir esse momento de dificuldade e tirar um aprendizado para ela. Então, resiliência também é um soft skill cada vez mais importante. Paciência, visão sistêmica, gestão de tempo. Então, veja, a quarentena está sendo um laboratório incrível para a gente desenvolver o soft skill que cada vez mais a indústria 4.0 vai exigir das pessoas. Flexibilidade, boas relações, enfim. Tem muita coisa para falar. Nossa live está internacional. Nós estamos com a Jana lá dos Estados Unidos nos assistindo. Olha que coisa. Forte abraço. Janaína era uma das tripulantes, do pessoal do ônibus. Que coisa boa. Muito bom, né? E você falou aí de muita gente vai sair dessa quarentena com problemas mentais, né? Vamos dizer assim, alguns transtornos. E a gente percebe que nos últimos tempos aumentou bastante essa questão de transtornos de ansiedade, transtornos de humor, bipolaridade, depressão, déficit de atenção. Será que tudo isso aumentou mesmo ou antes não existia um diagnóstico correto e hoje tem? Aumentou. O que você fala sobre isso? E também, o que você acha disso? Como que trata isso? É com medicamento? É com conversa? Como que faz? Vamos lá. Sim, a gente teve algumas patologias, inclusive decorrentes do novo modelo de vida que nós temos. Tá? Então, acho que a gente caiu, sim, Veja, lembra da época que nós estudávamos, Murilo? Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos a internet ao alcance das nossas mãos. Então, assim, o mundo hoje ele é outro. A informação o tempo inteiro. Então, a forma com que nós vivemos vai gerando uma ansiedade natural. Eu brinco sempre que se eu não tiver um pouquinho de ansiedade, eu não dou conta de tudo que eu tenho que fazer. Então, essa adrenalina, essa coisa que cada vez mais, a forma com que a gente se relaciona, tem aumentado as patologias. Por quê? Porque as pessoas caem no automático e não refletem sobre as coisas. Eu vou vivendo. E as questões emocionais eu vou disfarçando, me distraindo. Né? Eu gasto mais, eu interajo mais, eu não paro para analisar propósito, eu não paro para analisar o que aquilo representa para mim. Então, cada vez mais a gente vem falando de inteligência emocional justamente
pelas doenças, pelas patologias que vêm aumentado. O próprio burnout é uma patologia recente, né? Recente que eu falo entre aspas, né? É do mundo contemporâneo, é da forma com que a gente vive hoje. Como a gente trabalha isso? Precisa diagnosticar, precisa trabalhar o autoconhecimento, preciso entender minha vulnerabilidade, os meus limites, preciso entender que eu não sou uma máquina e que tenho que estar bem o tempo inteiro. Preciso ter um tempo, preciso organizar minha vida para equilibrar a vida profissional e pessoal. A busca pelo sucesso cada vez mais, né? Para você ter sucesso, você tem que isso, você tem que aquilo. Então, isso tudo são informações que sobrecarregam o indivíduo. Então, a falta de propósito de vida vem gerando. Então, eu trabalho para quê? Então, esse questionamento é o que vem gerando cada vez mais vários transtornos aí. E é assim, psicoterapia para muitas pessoas, né? É esse olhar pessoal. Para alguns que já atingem um nível, o medicamento ele é importante. Eu sou de uma abordagem teórica que o medicamento ele é temporal, tá? Ele não é para sempre, ele é temporal para que a pessoa possa diminuir alguns sintomas e trabalhar emocionalmente. Então, entender o que eu estou sentindo é um ponto super importante. E eu acho que a quarentena traz outro aspecto necessário aí. Eu tive vários clientes no consultório que estão online que tiveram alguns picos de ansiedade aí. Quem já tinha TAG, deu uma mexida aí. Então, assim, o que a gente trabalha? A gente não tem controle do que vai ser, né? A gente precisa viver o momento presente. Então, algumas práticas de meditação ajudam muito, né? A forma com que a gente está encarando tudo isso, entendendo que vai ser difícil, sim. Você falava antes da menina que falava do medo dos pais morrerem, né? Esses dias uma cliente no consultório, a gente só falou sobre isso, sobre morte. Então ela falou assim, Sandra, me dei conta que a minha família é toda de gente mais velha e que é o coronavírus, mas sim, eles vão morrer, talvez não agora, mas daqui a um tempo. Então a gente precisa trabalhar com essas reflexões, entender propósito da vida. Quando eu falo sobre sobre a morte, eu entendo que há um valor no tempo que eu estou com você. Porque daqui a pouco a gente não vai estar mais. Então, tudo isso é sair do automático. Então, a gente tem um aumento, sim, de muitos transtornos decorrente dessa forma de viver no automático, de fazer o que todo mundo faz, de não entender as emoções, de perder o propósito no próprio trabalho. Por exemplo, as pessoas que estão sentindo solidão neste momento e estar em casa, isso só veio à tona. Ela já provavelmente sentia essa solidão. Estar sozinho não é não é necessariamente sentir solidão. Solitude é algo importante. Eu preciso ter meus momentos sozinhos, mas eu posso interagir e entender o valor que eu tenho nas relações. Então, assim, eu acho que é mais um momento da gente resgatar prioridades, propósitos, repensar aí a forma com que eu estou vivendo, o meu trabalho também, né? Hoje existe uma demanda de pensar em novas possibilidades para o trabalho. Então, mudar, quebras de paradigma, né? Só pensar do trabalho de uma maneira. Então, ampliar um pouco esse leque. Eu fiz isso, eu me renovei aos 40 e poucos anos na minha profissão, eu era professora universitária, de repente me lanço para um grande centro, abro minha empresa e meto a cara. Então, assim, a gente precisa entender, é isso que você falava do empreendedorismo, entender que para ser feliz eu preciso também ter coragem de buscar, de viver, de fazer. Então, muitas pessoas que adoecem, eu atendi um rapaz há um tempo atrás que ele tinha um quadro de burnout, e ele falava muito assim, o responsável por isso foi meu gestor. Realmente o gestor dele tinha comportamentos perversos, tá? Uma pessoa muito opressora, enfim. Mas eu falei para ele, entenda que você é que precisa criar munição e você é que precisa se proteger emocionalmente para não absorver aquele comportamento do outro. Então, é responsabilidade do indivíduo compreender as emoções, como se sente. A questão do agir, do reagir, né? De você. Isso. Quando a gente fala inteligência emocional, é justamente sobre isso. Toda situação gera um pensamento e uma emoção. A minha emoção está atrelada à forma com que eu entendo aquela situação. Então, eu preciso, às vezes, repensar como eu entendo aquela situação. Que foi uma das perguntas que eu fiz para ele no consultório. O que você esperava do teu gestor?
E aí ele falou, reconhecimento, tá. Vamos lá, um perverso vai te dar reconhecimento? Jamais. Ele não vai te dar. Então, você está esperando dele uma coisa que ele não vai te dar. Quando a gente vai mais apertado um pouquinho, a gente chega na figura paterna dele. Que aí sim. Então, veja como a coisa é muito mais... Muito mais complexa, né? Muito mais complexa. Então, se eu estou sentindo aquele desconforto, eu preciso entender o que é. E aí, a psicoterapia ajuda muito para algumas pessoas. Outras conseguem entender tranquilamente. Sandra, nós estamos chegando no fim aí, porque o Instagram tem um tempo, né? Eu só queria registrar aqui a Maria Lúcia Sandri, que entrou aqui, a Júlia Strensky, a SM Faria, a Carol, a psicóloga Jamie, a Islan Cunha, o Gustavo. A Jamie é amiga lá de Moarama também. Então, a Islan era, né? A Islan também. A Adri Alves, o Valdair Bajo, amigo nosso. Sandra, legal, acho que essa tua última fala foi muito, muito interessante. Essa questão do propósito, da gente ter um propósito. Jogando para o meu testemunho pessoal, esses dias têm sido muito interessantes, porque nós, como família, acabamos, eu e a minha família ali direta, minha esposa, meus 2 filhos, nós passamos a ter muito mais tempo junto, mas tempo junto, tempo em casa, não quer dizer que vocês estão juntos, porque pode ser que vocês estejam todos em casa, cada um com o seu celular, com o seu dispositivo eletrônico e estão separados, né? Nós, tá passando um helicóptero aqui, eu estou no trabalho, tá? Estou no trabalho, hoje eu vim trabalhar. Você deve estar em casa, né, Sandra? Eu vim no consultório aqui também. Você está no consultório? Eu vim porque em casa é meio loucura. Então eu falei, vou lá para o consultório, só que estou sozinha aqui. O prédio vaziozão. Nós 2 estamos em Curitiba, né? Isso. E aí, nós em casa, nós temos feito bastante devocional, nós temos tido um tempo junto de leitura da palavra, de oração, de mesmo pensar em tudo que está acontecendo, colocar para os nossos filhos, porque nossos filhos muitas vezes não entendem o que está acontecendo, né? Então tem que colocar isso, o que está acontecendo é sério, né? Então eu acho que isso é bem isso que você falou, é buscar um propósito, é ter um propósito, né? Porque as pessoas que vivem sem um propósito, elas realmente estão adoecendo, estão ficando meio maluquinhas, né? Desculpa, Murilo, não você falou uma coisa. Eu acho super importante. A gente precisa falar com os nossos filhos sobre tudo o que acontece. É assim que a gente desenvolve a inteligência emocional deles. As crianças, elas têm que trabalhar a gente tem que trabalhar com transparência com os nossos filhos. Isso é muito importante. Poupá-los de algumas coisas. Claro que a gente vai instigar a angústia na criança. Mas trabalhar a verdade, a realidade, desenvolve neles um senso de percepção. E eles percebem o contexto que estão inseridos e as próprias emoções. Então, é muito importante falar sobre o que está acontecendo, como é que a gente cuida, por que cuida. Hoje, quando eu fui sair de casa, os meus 2. Mas, mãe, você não pode sair de casa. O coronavírus, não, mamãe vai se cuidar, mamãe vai só no consultório. Então, assim, é muito importante. Álcool em gel, né? Álcool em gel. Então, assim, e isso eu acho que é essa adaptabilidade também é algo importante que a gente não falou. Eu fui no mercado logo que saiu a quarentena e fiz compras para um tempo e hoje eu tive que voltar porque eu não vou comprar para 3 meses, eu vou comprar para 10 dias, por aí. E hoje, aquele dia que eu fui, não tinha álcool em gel, toda uma desestrutura no mercado. Hoje eu fui no mercado, o mercado com álcool em gel, todo preparado para aquele momento. E isso é importante também, a gente entender que nós vamos ter que mudar como um todo aí. Murilo, salva essa live, Murilo. Eu vou salvar, tá? Vou deixar disponível lá no meu canal, Murilo Mandrade, também o canal da Sandra Piorazan. É só procurar aí a Gabriela entrou aqui agora, Sandra Piorazan, né? Entra lá, tem vários canais, tem a tua empresa Sagicom, né? Sagicom.com.br, é isso? Sagicom Possibilidades. Sagicompossibilidades.com.br. Tem o site. Que mais você quer divulgar aí, Sandra, dos teus canais? A gente vai estar na Sagicom trazendo várias dicas aí importantes, debates, mas eu acho que agora vamos ter foco, né? Trabalhar
a aceitação desse momento, pensar positivo, fazer a nossa parte. Eu acho que isso são alternativas importantes. Criar estratégias para lidar aí com esse momento de incerteza. E contem comigo, se alguém precisar, eu estou sempre aqui acessível também. Da mesma forma, eu quero te agradecer muito, Sandra, né, por você poder compartilhar conosco todo esse teu conhecimento, experiência. Parabéns pela profissional que você é. E eu vou deixar